Olá, boa tarde. Terça-feira, 11 de outubro. O NT Sul começa agora ao vivo. Estamos transmitindo ao vivo também pelo Facebook. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e interaja com a gente. Atenção, você que está pensando no brinquedo ideal para dar a uma criança. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Barulhos acima de 85 decibéis danificam a audição. Esses sons podem até parecer divertidos para a criançada, mas são um verdadeiro veneno para a saúde dos ouvidos. Só para você ter uma ideia, um barulho emitido por uma motosserra pode chegar a 100 decibéis. Já o desse telefone de brinquedo, a 123. E na Semana da Criança, um alerta para o abuso infantil. A Fevale promove uma ação de conscientização sobre a violência que milhares de crianças sofrem todos os dias. Brasil é o quarto país do mundo em violência infantil. Nosso país é recordista de casos de violência contra a mulher. Menino de 8 anos é espancado até a morte pelo pai para andar como homem. Infelizmente, essas são notícias reais. Os fatos são revoltantes, mas pelo menos hoje em dia servem como conscientização. E hoje começamos uma série especial de valorização do professor. A Vida pela Educação. Marisa Sari é quem compartilha sua experiência profissional e incentiva os colegas. Ela não pode perder a coragem de enfrentar os desafios. Os colegas que desejam se dedicar ao magistério, que é muito gratificante. É uma luta que vale a pena e dá sentido à vida. 12:02 pelo horário de Brasília. Tem ainda a entrevista com mais um vereador eleito em Cachoeira do Sul. Você vai conhecer um pouco mais do perfil do Itamar Luz, eleito com 993 votos. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. A existência da Associação Cachoeirense de Proteção Animal como abrigo de cães e gatos e nos moldes em que se encontra atualmente está com os dias contados. Ontem foi assinado um termo de ajustamento de conduta que determina prazos e medidas para o desmonte da entidade. Esse termo de ajuste de conduta foi assinado entre todas as partes envolvidas na existência, no funcionamento da ACAPA, inclusive o proprietário da área onde a entidade funciona atualmente. O secretário do Meio Ambiente, Edson Júnior, esteve presente, participa de toda essa atividade e toda essa ação. Secretário, como fica a situação a partir de agora, efetivamente? Bom, nós estamos encaminhando agora um trabalho que será o fim de abrigamento de cães na área onde está instalada a ACAPA, né? Foi feito o termo de ajustamento de conduta, onde cabe ao município a transferência dos cães até o dia 30 de novembro. Nós já estamos finalizando hoje mais um módulo com 22 canis no SEMPRA. E vamos fazer a transferência destes animais a partir da semana que vem até o dia 30, cumprindo esse prazo firmado junto ao Ministério Público. E depois daremos início à construção do gatil, onde esperamos cerca de 15 a 20 dias para que o mesmo esteja pronto. E até o dia 30 de novembro vamos fazer a transferência dos gatos, né? Foi acordado ainda que após a remoção dos cães, uma equipe multidisciplinar da Secretaria do Meio Ambiente vai fazer a elaboração de um PRAD, que é um projeto de recuperação de área degradada. Este PRAD será entregue ao proprietário da área, que será responsável pela execução, né, deste PRAD, e a Secretaria fará a fiscalização. Cabe ainda à ACAPA e ao proprietário o cercamento da área, limpeza e destinação correta dos resíduos que vão ficar lá em decorrência da construção dos abrigos dos animais. Este é o termo que foi firmado junto ao Ministério Público. Acho que vamos ter uma solução quanto à questão da ACAPA, mas vamos precisar de um trabalho muito eficiente que as ONGs já vêm realizando e também do apoio da comunidade no que diz respeito aos abandonos de animais. A Lúcia não vai mais receber animais, todos os animais que estão na Lúcia já estão identificados e serão transferidos. Qualquer animal que venha a ser inserido na ACAPA novamente, isso acarretará prejuízos à Lúcia, então a comunidade tem que entender que ela está prejudicando diretamente a Lúcia com isso, e temos que ter muito respeito por todo o trabalho, por tudo que ela fez nessa questão da proteção animal, e cada um assumir a sua responsabilidade. Quero aqui agradecer a todas as ONGs de Cachoeira do Sul, em especial a ONG Pelo Amigo,
que está auxiliando na construção de um ambulatório, na construção das baias, está sendo uma grande parceira no que diz respeito às benfeitorias do SEMPRA. E eu acho que isso é importante, essa parceria público-privada e a participação da comunidade. Secretário, uma coisa a se destacar, e o senhor mencionou agora há pouco, a reação da Lúcia com relação a tudo isso. É outra coisa paralela a essa desativação da capa, a questão da preocupação, do cuidado com ela também, né? Porque ela está tendo um acompanhamento psicológico, é isso? A Lúcia é uma vida particular dela, a Lúcia se dedicou demais a essa questão animal, abrindo mão da sua vida própria. Nós do Executivo Municipal respeitamos e valorizamos demais o trabalho da Lúcia. A Lúcia hoje está trabalhando no SEMPRA, ela é a chefe do SEMPRA e acredito que com esta remoção dos animais da capa para o SEMPRA, ela vai estar o tempo todo lá, digamos, manhã e tarde voltada aos animais do SEMPRA, né? Então não teremos mais os animais da capa e a gente pretende aí que no final da noite, como todo trabalhador, a Lúcia venha para sua casa, cuidar de si, cuidar da sua vida, né? E viver uma vida melhor com a comunidade de Cachoeira do Sul. Até o final do ano, então, a situação deve estar totalmente resolvida. Até o dia 30 de novembro, né, o prazo final para que todos os animais já estejam no SEMPRA. Estamos trabalhando com isso, está dentro do prazo, as obras estão bem adiantadas e são obras que estão sendo bem feitas, bem construídas, que vão dar segurança aos animais e um bom acolhimento também para eles. Vamos trabalhar ainda na questão de melhorar um espaço que estamos trabalhando de convivência entre o ser humano e o animal, né? Então pretendemos que a comunidade passe a visitar o SEMPRA para também dar uma ocupação, vai ter uma área para o pessoal passear com esses animais, porque além de abrigo, comida e essa atenção que é dada na questão da saúde dos animais pelo médico veterinário, que é o Dr. Diego, junto com a Lúcia, é possível também dar é necessário dar um pouco mais de atenção e a comunidade pode colaborar, isso como as ONGs estão fazendo, né, trabalhando na adoção e na convivência com os animais. Solução, então, para a situação da capa até o final de novembro, e o Ministério Público deve acompanhar toda a situação de perto, fiscalizando e exigindo o cumprimento desse TAC. Certamente, existem multas e punições para todos os envolvidos, né? E o Ministério Público vai realizar essa fiscalização para que encerremos este caso da capa, para que a capa se reorganize. Isso não é o fim da capa, né? Nós temos que dizer, a capa está encerrando a função de abrigamento de cães. Ela continua como entidade, promovendo a adoção, promovendo a posse responsável, sendo uma parceira do município, mas não mais tendo abrigamento. Para a capa voltar a ter abrigamento, ela vai ter que se reorganizar quanto à entidade, quanto às suas eleições e construir um espaço apropriado em um local apropriado para que não ocorra isso novamente. Secretário, obrigado mais uma vez pelas suas informações. Muito obrigado, estamos à disposição. Na Semana da Alimentação, uma das prioridades é orientar as crianças para que comecem desde cedo a desenvolver hábitos saudáveis na hora de comer. O programa Mesa Brasil do SESC atua junto com instituições que se preocupam com a nutrição infantil por meio de atividades que divertem e educam. A atividade se chama Sinaleira dos Alimentos. Com ela, as crianças aprendem quais alimentos têm sinal verde na mesa, ou seja, podem ser consumidos todos os dias da semana, quais alimentos têm sinal amarelo, demandando atenção e moderação, e quais alimentos têm sinal vermelho e devem ser evitados. Dá para comer à vontade, salada, carne, fruta. Esse queijo aqui. A gente sempre incentiva o consumo de alimentos in natura, o menos processados possíveis, né? Explica principalmente o porquê dessas escolhas, por que um alimento muito processado, ultraprocessado, não é saudável, né, como a gente diz, ele acaba sendo prejudicial pelas quantidades exageradas de sódio e açúcar. As crianças frequentam a Associação Santa Zita de Luca no turno inverso ao da escola e fazem no mínimo 2 refeições ao dia na instituição. A gente tenta organizar o cardápio em cima das doações que chegam, sempre sendo balanceado, né? Porque eles, como é turno integral, então eles têm a maior parte da refeição do dia deles aqui na escola. A Associação Santa Zita de Luca participa do Mesa Brasil há 10 anos. A entidade recebe alimentos do programa e também participa de ações educativas. Para aderir ao programa, as instituições devem se inscrever na página do SESC na internet. 12h10, vamos para um rápido intervalo. A seguir, suspeito de matar Sandrinho na Suca, em Cachoeira do Sul, nega a autoria do crime. Carlos Roberto Pouman da Silva se apresentou ontem à polícia.
Ele nega qualquer vinculação com homicídio, se diz inocente, né? Mas as investigações prosseguem. Estamos de volta agora 12h15 pelo horário de Brasília. Foram presos 2 dos 3 suspeitos pelo assassinato do jovem Lucas Fagundes Pereira, de 23 anos. Jonathan Rosa da Silva, o Cãozinho, e William Borba Marques, ambos com 18 anos, são acusados de desferir golpes de faca, adaga e facão contra Lucas Fagundes. Os 2 jovens foram presos na manhã de segunda-feira, suspeitos de matar Lucas Fagundes Pereira, de 23 anos, esfaqueado no último dia 18 de setembro, na região dos Engenhos. A Polícia Civil, logo depois do delito, conseguiu elucidar rapidamente. Nós conseguimos descobrir que estavam envolvidos naquela situação um menor de idade e 2 maiores. Inclusive, um deles acabou fazendo 18 anos naquela madrugada mesmo em que ocorreu o crime. Nós conseguimos elucidar. O caso foi passado para a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente, até porque tinha o envolvimento desse adolescente, e foi representado para a Justiça pela prisão dos 2 elementos maiores, que foram detidos agora de manhã. E existe uma representação também pela internação do menor, que a gente está aguardando o resultado da Justiça para os próximos dias. 2 dos 3 jovens investigados confessaram o crime durante o depoimento à polícia no mês de setembro. William Borba Marques, de 18 anos, entregou a faca utilizada no homicídio. Ele assumiu que deu 2 golpes em Lucas. Segundo a polícia, o menor de 16 anos agrediu Lucas com uma adaga. Os suspeitos tomavam uma mistura de refrigerante com bebida alcoólica na área da balança pouco antes de iniciar o desentendimento. Jonathan Rosa da Silva, de 18 anos, conhecido como Cãozinho, afirmou ser inocente. O jovem de 23 anos foi mais uma vítima da violência na região dos Engenhos, em Cachoeira do Sul. O delegado acredita que as medidas tomadas nos últimos dias devem amenizar a violência no local. Aquele local estava bastante conflagrado já há bastante tempo. Ano passado houve alguns homicídios e alguns tiroteios ali, a gente conseguiu resolver também e felizmente os autores foram presos. E esse ano então houve uma reunião das autoridades locais e foi estabelecido um parâmetro ali diferenciado para aquela região, como a proibição de estacionamento e provavelmente a interdição de alguns estabelecimentos, e também, né, solicitaram um laudo sobre a estrutura daqueles prédios ali que parece, né, à primeira vez, que eles estão até ruindo ou com possibilidade de cair. A gente acredita que, então, através disso, a violência naquele local acabe diminuindo. A gente espera que também as famílias, né, controlem os filhos, ou controlem os jovens também, até porque quem comete o crime são as pessoas, né? Então, se houver essa conscientização de que não deve haver essa violência banal, essa violência gratuita que está ocorrendo em Cachoeira do Sul ou em todo o estado, certamente a situação vai melhorar. E sobre a investigação do homicídio de Alexandro Freitas Assunção, o Sandrinho, de 27 anos, o suspeito do crime, Carlos Roberto Pouman da Silva, o Beto, de 41 anos, se apresentou na tarde de ontem à Polícia Civil. Beto trabalhava como segurança da festa na noite do crime, que aconteceu na quinta-feira durante uma briga na Sociedade União Cachoeirense, Açuque, na zona norte da cidade. Ele nega ser autor da facada que, segundo a investigação, matou o Sandrinho. Para saber mais detalhes, eu vim aqui até a Delegacia de Polícia Civil conversar com o delegado Milese, e ele, então, que ouviu o principal suspeito. Depoimento que levou em torno de 40 minutos, delegado. Boa tarde. Boa tarde. Sim, dando continuidade às investigações, ontem foi realizada a oitiva do investigado. E, bem, o que nós pudemos verificar é que ele nega qualquer vinculação com homicídio, se diz inocente, né? Mas as investigações prosseguem. Alguma testemunha sobre o caso que dá aí sim a confirmação do principal suspeito? Sim, nós coletamos ao longo da investigação elementos, né, que demonstrariam a vinculação desse segurança com o crime, inclusive mediante prova testemunhal. Mas a gente está no momento de continuidade das investigações, né? Ainda é muito cedo para se firmar um parecer conclusivo. As investigações prosseguem, novas pessoas serão ouvidas nos próximos dias e qualquer novo elemento pode mudar até o rumo da investigação.
E o clube, no caso a SUC, ela não tem nenhum sistema de monitoramento, nenhuma câmera, ou talvez alguém que tenha visto com o celular mesmo e tenha filmado o caso? Sim, isso é muito importante referir. Até existem imagens que foram captadas pelas câmeras de vigilância da SUC, né? Mas também é muito importante que diversas pessoas estavam no local no momento do crime. E diversas pessoas presenciaram o que aconteceu. E tem um conhecimento bastante amplo de todos os fatos. Nós ainda aguardamos a vinda dessas pessoas até a delegacia, ou até essas pessoas podem ligar para o telefone 197, se preferirem não se identificar, e passar o relato do que realmente aconteceu naquela noite. E se quiserem comparecer à delegacia também vão ser ouvidas, né? Vão indicar aquilo que sabem. Delegado, e também, né, sobre esse caso, a gente tem um registro de que a empresa de vigilância, a empresa que colocou seguranças nessa festa, não estaria, né, com alvará, a licença permitida para estar operando naquele dia, naquela data. A empresa nos apresentou um alvará de funcionamento com data de validade expirada. Um alvará que ainda é do ano de 2016, mas de um mês que foi anterior à data dos fatos. O proprietário alega que já existe a emissão de uma nova autorização. Então, nós agora aguardamos a manifestação do órgão competente para verificar o funcionamento desse tipo de empresa e confirmar ou não se a empresa está atuando regularmente. Muito obrigada pelas informações. E assim que tiveres alguma notícia, né, alguma conclusão aí sobre as investigações, contamos com a sua colaboração. Perfeito. Obrigada. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira terá dia de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva no final da tarde. As temperaturas ficam entre 15 e 28 graus. A quarta-feira também será de sol com nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 19 e 26 graus. Já na quinta-feira, o dia terá tempo severo, com chuva forte e trovoadas de manhã, à tarde e à noite. Mínima de 20, máxima de 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Pode chover na metade oeste do estado e no decorrer do dia. E a instabilidade avança do centro para o norte do estado, com volumes baixos de chuva na maioria das localidades. Mesmo assim, o sol aparece em algumas regiões, especialmente provocando aumento de temperatura. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23. Em Santa Maria, na região central, 26 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. Na Universidade Fevale, um grupo de pesquisa e extensão está se mobilizando para chamar a atenção da comunidade para um assunto bem delicado, a violência infantil. Brasil é o quarto país do mundo em violência infantil. Nosso país é recordista de casos de violência contra a mulher. Menino de 8 anos é espancado até a morte pelo pai para andar como homem. Infelizmente, essas são notícias reais. Os fatos são revoltantes, mas pelo menos hoje em dia servem como conscientização. Aqui na Fevale são exemplos do quanto atitudes como essas são inaceitáveis, toda vez que alguém se olhar no espelho. Se o assunto é urgente, ninguém aqui tem tempo a perder. 35 banheiros nos 2 campos da instituição vão receber um adesivo desses no espelho. A ideia é que algumas informações que não estão assim tão acessíveis comecem a ter mais visibilidade. É um trabalho que começa na universidade, mas tem potencial para atingir um público ainda maior. Então nisso a gente chegou discutindo entre os colegas, chegamos na ideia do banheiro, que é um local no espelho, né, que é o local que a gente decidiu adesivar, que é um local onde a pessoa realmente ela vai se olhar e aquela mensagem vai estar ali e vai impactar ela de alguma forma. Essa é apenas uma das ações integradas ao seminário Criança na Mídia, que acontece todos os anos aqui na Fevale. Em 2016, o tema do encontro é Gênero e Sexualidade.
Então, o que é a ideia? É mobilizar no Dia da Criança, nós criamos uma grande corrente para pensar sobre essa questão. É uma forma que a Fevale está buscando de, talvez, inverter essa pauta quando pensa o Dia da Criança. Durante todo o mês de outubro, a ação segue firme e forte. A esperança é que a conscientização esteja fixa também na mente das pessoas, mais do que somente em um espelho de banheiro. Depois que eu vi, eu fiquei chocado mesmo, que é um fato triste, né? No mínimo, triste. Bom, primeiro eu fiquei espantada, né? Não tive reação, porque são dados bem assustadores, né? O que a gente puder fazer de colocar pequenas mudanças, né? Trazer discussões que não estão ainda na comunicação, que a gente puder colocar em pauta, é uma forma de produzir algumas mudanças, mesmo que elas não sejam imediatas, mas a longo prazo, porque eu acho que é dessa forma que a gente pode fazer mudanças. E se você ainda não comprou um presente para o Dia das Crianças, confira na reportagem sobre o barulho emitido pelos brinquedos. Afinal, a brincadeira também precisa ser segura para os pequenos. O som dessa guitarra pode chegar a 120 decibéis. Já o dinossauro pode alcançar 110. E esta arma de brinquedo emitir um barulho equivalente a 150 decibéis. Esses sons podem até parecer divertidos para a criançada, mas são um verdadeiro veneno para a saúde dos ouvidos. Só para você ter uma ideia, um barulho emitido por uma motosserra pode chegar a 100 decibéis. Já o desse telefone de brinquedo, a 123. Segundo a Organização Mundial da Saúde, barulhos acima de 85 decibéis danificam a audição. Nesses casos, as maiores vítimas são as crianças menores de 3 anos. Ah, não, com muito barulho não dá. Não pode ser muito alto, tem que ser baixinho. As consequências, elas podem se desenvolver ser apresentadas em várias áreas, né? Desde do desenvolvimento da fala e da linguagem, até mesmo a questão do aprendizado como um todo, não só na escola, mas como um todo, né? A questão da atenção, né? Tudo isso pode realmente sofrer interferência da perda auditiva. No Brasil, o Inmetro estabeleceu um limite de 80 decibéis. Se emitir até 110, o brinquedo precisa alertar sobre o seu uso prolongado. Hoje, a grande preocupação são aqueles vendidos ilegalmente e que não possuem o selo do Instituto. Os testes que são feitos quanto à composição, se todas as partes não trazem nenhum produto tóxico para a criança, se ao brincar, amassar ou quebrar esse brinquedo não vai surgir uma ponta ou uma parte cortante, ou mesmo se o ruído é muito elevado ou não. Então, a certificação traz essa segurança, que aquele brinquedo foi desenvolvido com esse objetivo de atender essa legislação, que, então, esses produtos que estão no mercado informal, eles não trazem, né? Recentemente, mais de 27 mil brinquedos foram fiscalizados em 3 cidades do estado. Quase 600 acabaram recolhidos por não serem certificados pelo Inmetro. Sexta-feira da semana que vem começa a 32ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul. O lançamento do evento acontece logo mais às 7h30 da noite no auditório da Casa de Cultura. Lena Caetano traz as informações. E nós viemos até a Praça José Bonifácio, a praça oficial das Feiras do Livro de Cachoeira do Sul dos últimos anos. Cláudia Scarpara, diretora do Núcleo Municipal da Cultura, que está coordenando este evento, nos traz maiores informações. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Lançamento oficial, então, logo mais às 19h30. Às 19h30, lançamento da 32ª Feira do Livro, evento oficial do município. O que vai ter neste lançamento? Qual o perfil dessa atividade que acontece logo mais? No lançamento do livro, a gente abre as portas para divulgar todas as atividades da Feira do Livro. Reunimos a imprensa, reunimos convidados especiais e também é aberto à comunidade. É ali no auditório do Núcleo de Cultura. Hoje, as pessoas irão saber o que vai acontecer nos 5 dias de Feira do Livro, onde estará presente também o nosso patrono, que vem de Porto Alegre, o empresário Jorge Martins, que é um ex-morador de rua. Qual vai ser o perfil dessa feira, da feira deste ano, Cláudio? O que a gente já pode adiantar para o nosso telespectador? Olha, a nossa feira, 32ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul este ano, traz oficinas, traz palestras, traz roda de conversa, traz teatro, traz divertimento.
E também, paralelo, vai estar acontecendo dentro do fórum da STAS atividades relacionadas ao mundo de trabalho. Quantos expositores este ano deverão comparecer à feira? Nós temos 13 livreiros, 5 livreiros de fora de Cachoeira do Sul. E qual é a expectativa, Cláudia? Tu que organiza o evento, que já está assim, em atividade há bastante tempo em função justamente desta semana de atividades da Feira do Livro, qual é a expectativa para este ano? A expectativa é boa. A Feira do Livro, ela já tem uma marca e o povo espera a realização da feira. A todo dia nós temos as pessoas ligando, perguntando a data da Feira do Livro, e a procura é grande. Nós temos uma lista de espera de 20 livreiros, se algum desistir já temos 20 na reserva. É um evento que por si só ele já tem o nome, já tem o sucesso. É um espaço de literatura, é um espaço que através da arte, da música, do teatro, as pessoas vêm para a praça, aproveitam e se divertem também junto a todos os módulos literários, todas as atividades, oficinas, teatro, crianças, adolescentes, terceira idade, a praça é de todos. Tem para todos os públicos? Tem para todos os públicos. E é um evento já de sucesso e a cidade espera no mês de outubro pela vinda da Feira do Livro. Tá bom então. Primeira chamada então, logo mais 19h30, no auditório da Casa de Cultura, é isso, né, Cláudia? Isso. Lançamento oficial da 32ª edição da Feira do Livro de Cachoeira do Sul, é isso? Isso mesmo. Hoje, a partir das 19h30, está na rua a 32ª Feira do Livro, para que todos conheçam as atividades que serão realizadas este ano. Foi dada a largada então, participe você também. 12h31 e hoje você acompanha o primeiro depoimento de uma série especial do quadro Educação. Denise Belladonna busca na experiência de outros colegas do magistério histórias de vida, superação, alegrias, tristezas e conquistas da vida de um professor. É a vida pela educação, veja só. O primeiro depoimento que ouviremos é da professora Marisa Tinsari. A professora Marisa é personalidade da educação no nosso município, estado e país. A professora Marisa é mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e contará um pouquinho para nós agora da sua vida pela educação. Inicialmente eu quero dizer que é uma alegria poder conversar sobre a questão do exercício do magistério e da vida de professor. Em 1959, quando eu tinha que tomar uma decisão após concluir o ginásio, que equivale às séries finais do ensino fundamental hoje, os meus pais me induziram à escolha da carreira de professora. E isso era muito comum nessa época mencionada por mim, porque era considerado uma profissão importante para a mulher. Fiz o meu ginásio em Santa Maria, interna. A partir dos 11 anos, portanto, tive que deixar a família para estudar. E lá fui eu para Cruz Alta, porque era a única escola normal do Rio Grande do Sul, uma das poucas que tinha curso de magistério e hotelaria, que na época se chamava internato. E eu comecei a descobrir ali que eu realmente era vocacionada para aquilo que tinha sido a minha proposta de percurso. Eu participei do movimento estudantil da época, também trabalhávamos às vezes na periferia com alguns estágios, então foi uma época interessante. Concluído o magistério, fui contratada de imediato para trabalhar na escola onde eu havia feito o curso primário, um grupo escolar estadual. Trabalhei muito, inclusive até resolvi alguns problemas de falta de professores. Após esses 2 anos, com o casamento, eu venho para a Cachoeira do Sul. Aqui chegando, ainda atuei como professora estadual nas escolas Vital Brasil e posteriormente já nomeada na Escola Estadual Rio Jacuí.
Naquela época, em 1965, estava sendo implantada a 24ª Delegacia de Educação. Pelo trabalho que eu realizei nessas duas escolas que eu mencionei, eu fui convidada para trabalhar na Delegacia de Educação. Lá fiquei 15 anos, foram 15 anos de uma experiência bem interessante, porque se tratava de uma implantação de uma nova regional para todos os municípios aqui da nossa região. Então eu tive a experiência, aí a minha primeira experiência de gestão. Da delegacia eu estava acumulando com a escola João Neves da Fontoura. E dessa experiência eu fui convidada para ser secretária municipal de educação. Como secretária municipal de educação foi a experiência mais desafiadora até aqui, porque realmente na época os municípios ainda estavam engatinhando em matéria de autonomia na área da educação. Eles eram muito dependentes das delegacias, da secretaria, não possuíam um conselho municipal de educação e na própria estrutura da secretaria não havia plano de carreira, como a Constituição prevê. Então nós conseguimos trazer um curso para professores leigos, eram 40% de professores sem habilitação, habilitamos. Também oferecemos formação continuada para todos os demais. Melhoramos a situação das escolas rurais, que eram em número de 132 escolas, não havia estradas para fazer nucleação. Nós conseguimos ampliar o acesso dos alunos ao ensino fundamental completo. Criamos o Conselho Municipal de Educação. Foram, assim, muitas atividades. Após esse trabalho, então, como secretária, eu fui convidada, já no ano seguinte, no início do ano, para assumir na FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nós organizamos uma entidade para congregar os secretários no país e em cada estado da federação. Eu me lembro que eu fiz a ata da fundação da nossa entidade no Rio Grande do Sul, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e cada estado tinha a sua entidade, que hoje funciona muito bem, faz um fórum anual muito grande com todos os secretários e todos os seus parceiros. Esse trabalho todo teve a parceria da FAMURS, eu fiquei conhecida da FAMURS, e a FAMURS entendeu que estava na hora, ela, a Federação dos Municípios, a Casa das Prefeituras em Porto Alegre, deveria ter uma assistência para as prefeituras em educação e cultura. E foi um trabalho profícuo que chamou uma certa atenção do MEC. E num dado momento, em 1997, eu recebi um telefonema do Ministério da Educação e do UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Educação, me convidando para participar de uma reunião em Brasília para planejar um programa de qualificação para os secretários no Brasil. Foi uma coisa muito interessante, aí nós fizemos esse planejamento, o Brasil buscou financiamento para abranger todo esse país, não é? Começando pelas regiões mais precarizadas, onde os secretários não tinham, muitas vezes, nenhum preparo. E nós fizemos todo o material institucional para o programa. Eu trabalhei num outro programa que se chamou Programa Nacional de Justiça pela Educação, dedicado a juízes e promotores de justiça, em parceria com a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça, visando ao seu preparo desses operadores da justiça para garantir os direitos da criança e do adolescente com ênfase na educação. Eu trabalhei para 2 programas da Unesco, uma parceria grande no Rio Grande do Sul, fazia discussões também nacionais. A União tem um papel de coordenação da política toda da educação, porém a manutenção é de estados e municípios para a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Para dar conta dessa discussão do federalismo, eu intitulei o regime de colaboração intergovernamental na educação. Terminado esse meu mandato, que foi em 2012, é que eu pensei então que eu deveria ser uma presença maior em Cachoeira e principalmente na família. E aí tomei uma decisão
de me dedicar um pouco para escrever também. Tenho textos em publicações, as mais variadas, inclusive nesse material institucional todo desses programas que eu mencionei. Entre isso, tudo que eu citei, Ministério da Educação, as secretarias de Estado, as suas coordenadorias, a Secretaria Municipal e a escola, o que é mais importante? Toda essa rede existe em função da escola. Se não estivesse lá o aluno que deve aprender, não teria sentido. E agora eu estou assim me dispondo a fazer consultoria educacional, dependendo dos convites que eu recebo. Se eu tenho condições de ir, eu realizo palestras, eu realizo orientações em secretarias, participo de grupos de discussão. E aqui em Cachoeira eu faço um trabalho mais voluntário. Eu tenho trabalhado assim nas escolas públicas principalmente, né? E tenho participado de formações continuadas de professores. Estou assim trabalhando nessas questões nas quais eu me aprofundei, fazendo consultoria e assessoria. A pessoa precisa acreditar na educação, apesar de seus desafios. Penso, hoje, tendo todo esse olhar, que para trabalhar em educação, seja na sala de aula, como docente, que é a maioria, o caso da maioria dos nossos colegas, ou na área de gestão, em qualquer nível, pode ser a gestão da escola, o diretor, até a gestão de sistemas, como na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, a pessoa precisa ser vocacionada para o magistério. Todos precisam da educação, então nós temos que ter muitos professores. E hoje uma das grandes preocupações do país é que pouquíssimas vocações estão aparecendo. Hoje nós reconhecemos, apesar do nosso entusiasmo e a crença na educação, que urgentemente o país precisa de um plano de valorização. Uma pessoa que saiba se comunicar, aprender e ensinar, sabendo que isso é uma ação de duas vias. Ela não pode perder a coragem de enfrentar os desafios. Os colegas que desejam se dedicar ao magistério, que é muito gratificante. É uma luta que vale a pena e dá sentido à vida. Pelo trabalho, dedicação e competência com que contribuíste para a construção da identidade e qualidade da educação municipal do Rio Grande do Sul. A seguir, mais uma entrevista da série Vereadores Eleitos em Cachoeira do Sul. Nosso convidado de hoje é Itamar Luz, do PSDB. Agora, 12h42, pelo horário de Brasília, estamos ao vivo também pelo Face. Acesse facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e acompanhe. Nós já voltamos. Estamos de volta e você assiste agora a mais uma entrevista com vereadores eleitos e reeleitos de Cachoeira do Sul. Daniel Nunes conversa hoje com Itamar Luz. Daniel, boa tarde, é com você. Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. A gente retoma a nossa série de entrevistas, a nossa sabatina com os vereadores eleitos para o próximo pleito aqui em Cachoeira do Sul. E agora a gente recebe Itamar Luz, PSDB, foi eleito ano passado, aliás, no pleito passado ficou como segundo suplente e agora foi eleito. Itamar, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores da TV Cachoeira. Pois é, 993 votos, né? Tivemos aí uma expectativa muito grande, né? Muitos eleitores aí, ao fruto do nosso trabalho. Na eleição passada, você tinha feito quantos votos? A eleição passada eu fiz 427 votos, Daniel. E agora, com 46% das urnas apuradas, eu consegui fazer, né, esse número e chegando aos 993 votos, com 100% das urnas apuradas. E o que foi determinante assim, para esse trabalho? Porque houve um crescimento, praticamente dobrou, né? Mais que dobrou a votação em relação à eleição passada. O que fez com que o Itamar crescesse, na opinião do público, do eleitor? Na opinião assim, do eleitor, Daniel, o que foi o nosso trabalho? A gente
trabalhou durante esses 4 anos, a gente trabalhou e muito em prol da cidade de Cachoeira do Sul. Todos que me conhecem sabem do meu trabalho, sabem das minhas lutas, e foi um trabalho feito assim, não somente esperando as eleições, né, para ser candidato a vereador. Foi um trabalho feito aí com muito carinho, inclusive nós tivemos um conhecimento do povo assim que foi muito legal, que durante aquela tempestade de granizo em Cachoeira do Sul, muita gente soube reconhecer isso, que foi um dos trabalhos que a gente fez aí, né? Reunimos os amigos e conseguimos aí levar lonas, roupas e alimentos para as pessoas que estavam precisando durante aquela chuva de granizo, que teve muitas casas aí que tiveram perca, né? E prejuízos, e a gente, graças a Deus, conseguimos aí uma ênfase em ajudar essas pessoas. Mas claro que isso não quer dizer, porque o Itamar vai ser vereador porque ajudou as pessoas. Não, eu acho que cada vez que tu passar o bem à frente, isso é muito importante para todos, não só para quem quer ser candidato, mas eu acho que cada um deve ter entre si ali e passar o bem adiante. E isso a gente vem tratando com todos os vereadores eleitos. A gente teve um perfil daquele cidadão que ajuda a sua comunidade, que se engaja nos trabalhos, né, do dia a dia da sua comunidade. Agora, tirando esse aspecto assistencial, comunitário, que evidentemente é importante, a Câmara de Vereadores ela tem um papel também fundamental do ponto de vista de trabalhar legislação, tantas discussões que precisam ser feitas. Quais que são as suas principais bandeiras para esses 4 anos? Pois é, Daniel, o nosso papel, né, o principal papel do vereador é fiscalizar, ver o que o prefeito está gastando, o que ele não está gastando, aonde que ele está aplicando o nosso dinheiro, né? E nós vamos fazer isso, nós vamos legislar, vamos fiscalizar, tudo isso juntamente, né, com o próximo governo. Esse é o nosso papel ali, fiscalizar e legislar, que é o principal ali da Câmara de Vereadores. Então não há assim nada que você destaque como falou, não, essa bandeira é a minha bandeira principal, ou vai fazer o seu trabalho geral. Trabalho do vereador. Eu não tenho ali, digamos, vou defender a tal bandeira. Não, vou defender tudo aquilo que for de interesse da comunidade de Cachoeira do Sul. E como é que você avalia o perfil da Câmara, dos seus colegas vereadores que começam aí a partir de janeiro? Olha, eu já esperava, Daniel, uma renovação, porque até inclusive eu trabalhei em cima da renovação em nossa Câmara de Vereadores, né? E inclusive eu já venho há tempos na luta ali por essa mudança. E tivemos aí o resultado nas urnas, que foi 70%, né? Foi um resultado muito insignificante ali, né? Significante para a Câmara de Vereadores. Então, foi ótimo. 70% é muito bom. Isso é sinal do que o povo quer mudança. E agora a gente também precisa muito mostrar trabalho, né, em prol do povo. Tá aí o resultado das urnas, né? Que serve de alerta, inclusive, para os próximos candidatos e também para os candidatos que estão entrando agora. Perfeito. Bom, nós tivemos um grande número de candidatos jovens, né, nessa eleição. E você foi o mais jovem, vai ser, né, nesse próximo pleito, o vereador mais jovem a exercer o cargo. Isso é vamos dizer assim, um ponto negativo, algo que pode impactar na credibilidade ou uma grande oportunidade? Eu acho que é uma grande oportunidade, porque o meu lema, né, como eu havia te falado ali, Daniel, o meu lema foi, vem comigo, vamos mudar, tá? Então, a gente estar com a juventude presente na Câmara de Vereadores, esse papel é muito importante. Não que as pessoas mais velhas não precisam estar lá. Claro, nós temos ideias novas, né? Temos novos projetos, e aí a gente precisa botar em prática, porque a juventude também, hoje em dia, nós precisamos de uma chance na política. Infelizmente, muitas cidades do Brasil também ainda não renovaram, mas a gente precisa renovar e ainda mais, assim como a política precisa da mulher, né? A política precisa da mulher, a juventude também precisa da política. São esses termos que a gente trabalha. A gente vem tratando também aqui com todos os candidatos a questão da relação com o poder executivo, e o Itamar já citou antes o aspecto da fiscalização, né? Que foi, inclusive, vamos dizer assim, um tema de atrito entre o executivo e legislativo aí nos últimos anos. Pelo fato de você ser, dá para dizer que oposição, né? Balardim não saiu vencedor nas urnas, você faz parte do PSDB e temos um prefeito do PDT. Essa relação entre os partidos, passada a eleição,
vai ser uma relação tranquila, especialmente se tratando da sua sigla? Olha, eu já falei para meus colegas, já falei inclusive, né, com o Leandro, eu disse que vou fazer a política Itamar de ser. Não vou fazer uma política raivosa, né, com o próximo governo, porque a gente precisa entender um pouco do trabalho do Sérgio Gnatti e a gente precisa trabalhar junto, que quem ganha, né, com tudo isso, é a nossa cidade de Cachoeira do Sul. Não adianta a gente chegar brigando com o Gnatti, por isso, por aquilo, né? Primeiro a gente tem que saber dialogar, conversar com o próximo prefeito, para ver as soluções, e tu sabe que os nossos problemas de Cachoeira do Sul não são poucos, são muitos problemas, então a gente precisa dialogar e chegar a um acordo aí com principalmente todos os vereadores, para a gente encontrar a melhor saída aí para Cachoeira do Sul. Você tocou nesse aspecto das necessidades que o município tem. Na sua opinião, assim, quais são os principais problemas, os principais pontos pelos quais o prefeito eleito deveria começar e a Câmara deveria se mobilizar já a partir de janeiro? Daniel, o principal ponto, sabe que eu moro no bairro Noêmia, que é um bairro carente de infraestrutura, né? Então estamos lá com obras paradas, estamos recebendo a UFSM agora ao lado do nosso bairro e não temos uma infraestrutura pronta ou acabada. Temos a obra do Campo da Bica, que é o ginásio, né, esportivo, a academia de saúde, inclusive temos a ponte, que é do estado, a ponte ali da Ferreira, né, do Passo da Areia, e são obras inacabadas. Precisamos mexer na infraestrutura de todos os bairros. Eu cito Noêmia porque eu moro no Noêmia. Claro. Então eu moro numa rua que verão, eu passo dificuldade com a poeira e no inverno a gente passa com barro, né? Então são complicações assim que não somente o meu bairro, inclusive o interior do município, que é muito esquecido e foi esquecido, né, pelas últimas administrações aí, e a gente quer trabalhar, por isso que eu digo, a gente tem que trabalhar junto com o Gnatti, né, junto com a próxima administração, para achar uma solução melhor aí para os nossos problemas. Então, infelizmente, né, Cachoeira do Sul vem de uma carência muito grande de infraestrutura, saúde também, que a gente precisa, né, precisamos ali encontrar os nossos deputados federais, trazer alguma verba, trazer algum dinheiro para a saúde, para aplicar na saúde de Cachoeira do Sul. É isso que nós precisamos também. Você tocou nesse ponto, isso é bastante importante, né? A questão das emendas parlamentares, especialmente num período em que o município não vai ter uma grande fonte de recursos próprios serão bem escassos. Você já tem aí um padrinho político, um deputado ao qual você possa bater na porta? Eu ainda não tenho, mas eu vou procurar. Eu sou bem sincero contigo, não tenho nenhum padrinho, mas eu vou procurar, né? E a gente vai procurar o melhor possível para a nossa cidade e para melhorar. E vamos fazer um ótimo governo para Cachoeira do Sul. Perfeito. Conversamos aqui brevemente com o Itamar Luz, ele que foi eleito pelo PSDB, vai ser o único, né, do PSDB aí. Único. Né? Houve também uma troca em relação ao vereador eleito pelo partido. Parabéns, né, pela sua eleição, desejamos aí sucesso nos trabalhos, com certeza será uma voz ouvida, que muitas vezes vai ocupar a tribuna defendendo suas bandeiras. Itamar, sucesso. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado à equipe da TV Cachoeira e esperamos, né, que graças a Deus vamos fazer aí, o nosso gabinete vai estar aberto aí à disposição de todos, sem exceções nenhuma, e a partir do dia 1º de janeiro queremos fazer um trabalho diferente para a população de Cachoeira do Sul. Fazer um trabalho que dê resultado, que realmente a gente faça alguma diferença, né, porque Cachoeira do Sul é uma cidade que precisa de muita coisa aí, né, que estamos deixando a desejar. Então, a hora é agora. Então, muito obrigado por vocês aí pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado, Itamar. Darcy, amanhã a gente segue aqui com mais entrevistas, com um bate-papo, falando com os vereadores eleitos aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Tá certo. Obrigada, Daniel. O NT Sul desta terça termina agora. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, feriado, ao meio-dia, a gente se vê novamente. Até lá. Tchau.